O tema de hoje, Elias virá primeiro. Amém? Então nós vamos ler primeiro Mateus 17, 10, 11. Mateus 17, 10, 11. Opa. Eu estou meio disfônico hoje, desculpem. Dezessete, 11, diz assim. Aliás, a partir do 10, 17 e 10, porque foi uma pergunta dos discípulos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizes então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Mistério e necessário a mesma coisa. Que Elias venha primeiro? Aí Jesus respondeu. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? Então, amados irmãos, é o tema que Elias virá primeiro. Agora, eu vou ler umas outras coisas aqui depois, para depois mandar você sentar para orar, porque é importante que preste atenção hoje naquilo que eu tenho sempre falado, mas nunca preguei aqui. Mas ontem para hoje eu comecei a ter essa vontade de explicar direitinho aquele quadro das 7.000 pessoas. Amém? Eu acho que vai interessar a você, não vai? Amém. Então vamos lá, dizendo assim. É agora 1 Reis 19. 1 Reis 19. Primeiro Reis 19, a partir do versículo 10. 10 a 18. Então acharam? 1 Reis. Eu sei que é meio difícil que ele é lá embaixo. É logo depois daquele primeiro e 2 Samuel. É 1 Reis 19, do versículos 10 a 18. Fica logo depois de 2 Samuel. Aqueles primeiros livros do Antigo Testamento. Estou notando que está havendo dificuldade, porque realmente eu mesmo tive dificuldade. Olha, depois de Deuteronômio, aí vem Josué. Depois de Josué, aí vai passando 1 Samuel, 2 Samuel, vem Juiz, depois 1 Samuel, 2 Samuel. Aí então, vem Reis. Bem, já acharam, então, na graça de Deus, vamos ler. E ele disse: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, que são pedras, né? Diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento veio o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também a teu filho, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel também, a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Então, essa leitura que eu fiz, para não ficar tão longa, não contar aquela história dos homens que Elias matou os falsos profetas. Então, vou fazer a oração para depois ler o que eu escrevi aqui, para resumir, não ler aquilo tudo que aconteceu com Elias, lá no Monte do Carmelo. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor sempre revela, por profecias, pela pregação dos teus servos, o nosso pastor, os pastores e também os pregadores que o Senhor tem usado para trazer a tua palavra. Então, em tudo isso é para que possamos estar preparados. Porém, eu tomei esse tema, Senhor, porque eu senti do Senhor explicar que aquelas 7.000 pessoas não era do tempo de Elias, era uma profecia. E aqui estamos nós para aprendermos, para glorificar o teu nome e ver que tudo está se cumprindo como o Senhor falou. Por isso agradecemos a ti, no nome de Jesus Cristo, pedimos que abençoe todo o culto, desde agora até o final com o pregador. Abençoe o pastor César, que estará dando a Santa Ceia lá em João Pessoa.
e abençoa o que vier para aqui para trazer tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Abençoa o irmão Ricardo também com os seus músicos e a todos que trabalham nesta igreja, que tenham a bênção do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso e agradecemos. Abençoa os que estão vindo para cá, para que aqui tomem uma decisão, aqueles que ainda não são batizados, de pedir o batismo no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Poder sentar, amados. Mais uma vez eu peço desculpa que eu estou meio rouco. Bem, aqui eu vou escrever, eu escrevi um pouco, que diz assim, ó, no tempo de Jezabel, veja só, preste bem atenção nisso, no tempo de Jezabel e Acabe, que ela sendo uma pagã, uma feiticeira, casou com Acabe, que era um israelita, um erro muito grande que Deus não perdoa isto. Deus levantou o profeta Elias para destruir os falsos profetas de Acabe e os de Jezabel, e os profetas de Azera. E Elias cumpriu gloriosamente a sua missão, mas Jezabel jurou pelos seus deuses que mataria Elias, arrancaria sua cabeça. E Elias temeu. Agora quero logo abrir um parênteses aqui. Por que Elias não temeu a 800 profetas, quando ele, se falhasse ali, ele seria o primeiro a morrer? E por que Elias não temeu? Vocês sabem por quê? Hã? Muito bem, uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus está com uma pessoa, pode ter 1 milhão, pode ter 10 mil ao seu lado, e ele não teme, porque Deus está fortificando o seu servo. Porém, quando acabou aquela matança, que escorria o sangue pelaquele monte, de tanto que foi, já pensou 800 falsos profetas? É muito sangue, né, irmão? Um saiu metendo a espada e ninguém fazia nada, porque estava como se fosse de mandrake, uma brincadeira que tinha quando a gente era criança, né? Mandrake, você não pode se mexer. Mais 800 ou mais profetas, falsos profetas. Agora eu quero chamar também a atenção nisto, que os profetas de Acabe, ele não era profeta que adorasse o diabo, não. Eles eram profetas de Deus, mas de uma maneira política. Entendem? De uma maneira política, ou seja, eu sou de Deus, mas eu faço o que o meu rei mandar. Eu sou de Deus, mas nós temos aqui um chefe dos profetas, e é o que ele disser, ele tem que obedecer. Mas eles, tanto é que eles falaram no nome de Deus que a arca iria voltar. Foi quando, esqueci o nome dele agora, que disse, mas não tem mais nenhum outro para profetizar? Josafá, obrigado. Josafá perguntou. Aí foi quando o rei disse, Josafá, mais 400 profetas disseram a mesma coisa, e você ainda quer mais outro? Disse, mas não tem nenhum profeta mais aí? Quem foi que mexeu na cabeça de Josafá para perguntar isso? Quem foi? Amém, foi Deus. Porque Deus queria derrubar Josafá. Porque o que estava ali estava tudo comendo dinheiro, tudo pela politicagem. É daqueles que nem ora direito a Deus. Mas tem um aí, mas eu não quis nem trazer ele, porque
ele só fala mal de mim, só profetiza contra mim, então eu não quis nem apresentar ele. Aí Josafá disse, não diga o rei assim, mande chamar ele. Aí foram chamar, aí lá se vem o chefão, olhe, diga conforme nós dissemos, está vendo aí o que era política? Diga conforme nós dissemos. É a mesma coisa do camarada que era até bonzinho, mas quando entrou nessa miserável política esquerdista, aí passou a achar que o bem que um fazia era o mal, e o mal que um está fazendo é o bem deles. É por isso que a política é uma desgraça. Dinheiro, tudo e prestígio, né? Mais de 400 sendo tratado com comida, com vestido, aí só que dei pelo rei. Aí o cara disse, olha, diga logo a eles, porque aí todos disseram aqui, diga do mesmo jeito, que Israel vai vencer e vai trazer a arca. Aí o cara disse assim, como é o nome dele? Do profeta estava preso, esqueci agora. Eu me esqueci de anotar na Bíblia, agora eu me esqueci. Mas vocês vão saber. Que ele disse assim, viva o Senhor Deus, Micaías, que o que ele disser, direi eu. Aí o cara olhou assim para ele e disse, pois não diga como a gente está dizendo, não, você vai ver o que vai acontecer com você. Ele não tinha medo de morrer mesmo, que era profeta de Deus. Aí quando chegou na presença de Josafá e de Acabe, como é? Aí, vão, vocês serão felizes. Não, ele disse isso. Ele disse, mas vê como ele falou, vocês serão felizes, vocês vão vencer, todo mundo vão trazer a arca. Conhecer que ele estava falando de uma maneira irônica, entendeu? Estava assim, vocês vão, e vão ser felizes, vão matar todo mundo lá e vai trazer a arca. Aí, conhecendo ele está falando de uma maneira irônica, disse, eu te conjuro, no nome de Deus, que você fale a verdade. O profeta falou de uma maneira bem irônica. Aí ele disse, eu vi Israel com um bocado de ovelha sem pastor, e começou a dizer tudo. Aí o cara olhou para Josafá e disse, está vendo? Que eu disse que ele só profetiza o mal contra mim. Pegaram Micaías e levaram para a cadeia, botaram ele aqui, pegaram um chifre de ferro, pum, no queixo dele. Ele caiu lá, quem sabe até sangrando, uma turbulência. Eu te avisei. Agora, nós vamos, quando voltar, vamos te matar. Ele disse, se vocês voltarem em paz, então Deus não falou pela minha boca. Esse era um machumbeiro, não. Então, veja só, é uma história longa, mas ia até mais tempo. Então, o resultado, meus irmãos, aí a partir daí, Micaías ficou preso e foram à guerra, batalha. Foram à batalha. Quando chegou lá, aquele cara que ele só falava mal dele, mas se trajou de um soldado, não quis se trajar de rei, trajou-se de um soldado. E então a guerra, nem estava começando a guerra, estavam se preparando, quem sabe, para desfazer aquele ali que não vira o rei. Aí o cara daquele ali, acho que para matar a saudade, a sede de jogar um tiro fora, ele pegou, botou a seta assim. Tchum, a flecha. Subiu como os foguetes hoje. O cara nem ligou, só fez jogar aquela, quem sabe, vou descarregar minha flecha, pensei que a gente fosse brigar, não vai haver briga, aí, tchum, soltou. A flechinha veio, assim como a mão de Deus guiou, que pouca gente esquece de mencionar isso, a mão de Deus guiou a pedra de Davi,
guiou, né? Guiou agora a flecha daquele soldado. E a flecha... Tchum! E acaba... Estou ferido, estou sangrando, estou ferido, estou sentindo muita dor. Corre depressa e leva ele. Mas para se cumprir a profecia que Deus deu, que ele morreria ali, na vinha de Nabote, onde ele foi ficar triste, disse a mulher dele, que queria comprar a vinha de Nabote que não vendia, que era a herança do pai, e a mulher mandou matar. E veio o profeta, disse, onde você matou Nabote, mas não foi ele que matou com a espada dele, também não foi a mulher que enfiou a espada, mas são os enviados. Então a culpa cai quem mandou, né? Você vai morrer aqui. Ele veio sofrendo, o sangue descendo, e ele gritando, depressa, 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 para que me ajudem lá e me salve. Eu estou sentindo muitas dores. Quando ele chegou na casa dele, ele nem desceu andando, já foi fazendo isso. Pruf, estatalou-se lá no mesmo lugar onde Nabote morreu. E tinha ainda uma profecia que era para a mulher dele, que ele iria morrer, porque ele foi o culpado, porque ele era o cabeça, e a mulher dele morreria, e quando morresse, os cães a comeriam, a carne dela, e lamber todo o seu sangue. E aconteceu isso no futuro. Ela querendo conquistar, que dizem que ela era dessas mulheres que trai o marido, e ela, quando viu que o camarada, o servo de Deus, um guerreiro, veio para o lado dela, ela se enfeitou todo dia, como que diz, eu sou famosa, já desci a cama com muitos homens, vou ganhar esse também. Aí ele tenta sair dele para o lado dele, ele pegou ela e jogou assim pela janela do segundo andar. Hã? Foi Jeú, que era um guerreiro de Deus, né? Quando ela caiu estribuchando, apareceu um bocado de cachorro, comeram. Só não comeram as mãos dela, nem o rosto. Agora, digam por quê, só não comeram dela nem as mãos, nem o rosto. Quem sabe dizer? Não se lembra, não? Os lábios dela estavam vermelhos, só uma pimenta malagueira, passou batom, e as unhas todas pintadas. Ah, veja só. E eu já vi o pastor falando há umas pregações atrás, que estamos chamando Jezabel todo tempo por conta disso, que as mulheres estão pintando, estão aumentando unha, não estão satisfeitas com o tamanho da unha, e bota mais 3 centímetros, fica parecendo unha, sei lá. E já tem uma tinta aí que eu fui falar, que o batom não pode largar logo, não, aí pega e com o pincel mesmo. Fica uma pimenta malagueta que tinha. Então os cachorros não comeram nem as mãos e nem o rosto por conta da pintura. Mas Jezabel. Está vendo? Então, a vingança, que ela queria matar ele morreu também. Mas isso aqui é importante, cumpriu a sua missão, mas Jezabel perseguiu, isso aí nós já falamos. Aí então, porque ele correu, vocês já responderam, porque Deus tirou dele a sua unção. Você sabia que qualquer homem que Deus tirar a unção, ele não é nada? Sabiam disso? Quando ele tirou a unção de Sansão, Sansão não era mais nada, não é verdade? Agora ele tirou, isso aí é que é doloroso, mas nós agradecemos a Deus, porque ele venceu. Porque vencer com o Espírito de Deus, você vê que só na expressão que ele disse, a quem buscar, é Jesus de Nazaré, eu sou, caíram, não foi? Aí ele amenizou, aí disse de novo, eu sou, eu já disse que sou eu.
Agora deixa esses partirem. Mas quando ele disse o eu sou, essa expressão é muito forte. Eu sou. Então o soldado caiu. Agora, Gilvão, e por que você quer dizer agora que Deus tirou a unção de Jesus? Tirou. Porque só em dizer eu sou, os soldados caíram. Imagina se algum soldado botasse a mão em Jesus para bater nele, hein? Ia. Justamente. Aí quando Deus tirou, Deus tirou aquela unção, aí ele ficou humanizado. Batendo o olho dele, ficou inchado, um bocado de coisa. Que sou eu. É como às vezes fala no Espírito de Cristo. Pode ver na expressão. Tem uma expressão no Espírito de Cristo e tem outra expressão no Espírito de Cristo. Espírito de Cristo com minúsculo. E Espírito de Cristo é quando era o próprio Deus habitando nele. É que eu tinha gravado isso, mas faz muito tempo, no dia que eu notar, eu boto de novo. Espírito com minúsculo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito que nós temos. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, veja só. Jesus, ele gemeu tanto, sofreu tanto, que o sangue saiu pelos poros, gotas de sangue. O sangue permeou saindo da veia para sair na pele dele. Ele sofreu tanto que ele disse: eu vou buscar uma ajuda a quem? A Deus. Não, uma ajuda a quem? Não se lembra? Nem uma hora pudesse velar por mim. Um Deus, um homem como era Jesus Cristo, e foi buscar, chegou lá com dor. Por que estás dormindo? Nem uma hora pudesse velar por mim. Ele não disse assim, por que estás dormindo? Nem uma hora, não. Ele veio lá todo suado. Eu estou sentindo a dor da morte. Deus deixou. É ali onde entra aquilo de Isaías 53, que a Deus agradou moê-lo. Quando vocês estiverem moendo uma carne, qualquer coisa, se lembre disso. Aí tu move um negocinho dele, aí fica o pó. Agora moer um homem, por isso que tudo dele era sangue e dores. A Deus agradou morrê-lo. Ele veio, veja, ore por mim, pelo menos. Não, ele falou com aquela fala angustiada, não pudesse nem velar uma hora por mim. E voltou. Depois que ele voltou, ainda veio de novo, eles dormindo. Ele voltou e dizendo a mesma palavra: Pai, se possível fora, tira este cálice de mim, que eu não posso beber, mas seja feita a tua vontade. E Deus sabia que era vontade. É por isso que eu disse: não foi o diabo que matou Jesus, não. Foi o povo dele. O diabo tem respeito por Jesus, sabia? Agora ele pega um ser humano e manda esculhambar Jesus.
Pega o ser humano e manda chamar Jesus de Beelzebu, de demônio, porque era o ser humano que o diabo estava usando. Mas quando ele viu Jesus, ele veio lá em Gadara, o que é que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Olha aí. Não é chegada a nossa hora ainda. E porque tu já viesse nos atormentar? Aqueles sacerdotes do período lá de negócio de Cefas, que querendo expulsar demônios, eu expulso o demônio no nome do Senhor Jesus Cristo. O cara que estava endemoniado, porque Deus tem que dar o conhecimento que nós somos verdadeiramente crentes. O cara que estava endemoniado disse: eu conheço Jesus. E sei quem é Paulo. Aquele dizia: sei quem é Samuel, sei quem é Ives, sei quem é Nival, sei quem é Lena, sei quem é, quer dizer, eu sei quem é. E o diabo não é ignorante, não. Conheço Jesus, claro que ele conhecia, que ele estava lá ele estava lá no céu, como Lúcifer, e ele conhecia, ele já tinha sido derrotado lá e precipitado sobre a terra. Mas ele disse: e vós, quem sois? Eu não estou vendo nada de vocês que representam, que recebem Deus. Porque ele disse: eu te conjuro em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Então ele não demonstrou que cria em Cristo. Ele queria usar o nome de Paulo, que invocava a Cristo. É isso? Isso parece uma bobagem? Não. Isso deve estar em nós. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em cuja presença eu estou. E Deus sabe que você está na presença dele, está servindo a ele, aí o diabo teme. Tinha um irmão, não sei se foi isso, foi lá na terra do pastor César, sei quem foi, que ele gostava de orar para ele de enfermo do dia, e disse, nisso uma mulher estava endemoniada, dando grito e pulando de ponta cabeça, por causa de coisa, ele não morria, e fazia todo o estrepuliço. Aí batendo na cara do irmão, irmão. O irmão tinha terminado de almoçar, ainda estava lambendo os lábios. Macarrãozinho gostoso, né? Aí eles só fomos lá, meu irmão. Pegou a Bíblia e ficou lá. Quando chegou lá, aquela mulher com aquela voz bem grossa, o diabo faz isso nas pessoas. O que tu está fazendo aqui, comedor de macarrão? Ó, isso na voz de uma mulher. Ele foi já para amedrontar. Aí ele disse: Satanás, eu não vim aqui no nome de macarrão, eu vim aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai deixar essa pessoa agora. E a força de Deus atua também naquela hora. E ele saiu, aquele Satanás, daquela pobre mulher que estava capaz de morrer. Isso é uma prova. E ele sabe que eu comi macarrão. Não tem nada, ele sabe de muitas coisas de nós. Ele não sabe as coisas de nós, quando nós oramos para o nosso Deus em silêncio, e quem conhece é Deus. Mas você disse: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu comprei um terreno muito grande, vou ali construir uma igrejinha para louvar o Senhor, chamar os vizinhos. Faz tudo para isso não acontecer, porque você falou antes. Então, tirou da unção, não é mais o mesmo. O que é que serve para a gente? Fazer tudo para estar na unção. Ah, mas me aperriei, meu filho me fez um mal, deu uma pisa muito bravo em cima dele, eu estava muito, sei lá, muito agitada. Ore a Deus e peça misericórdia. Porque Deus dá a solução, Deus compreende as nossas fraquezas. Não é, irmão?
Deus compreende as nossas fraquezas. Se Deus não compreendesse as nossas fraquezas, eu quero que você me diga qual era o discípulo que teria sido elogiado por Jesus Cristo. E muitos teriam recebido muitos discípulos. Mas Deus trata a gente como criança. Agora Ele quer que a gente obedeça a sua palavra. É do jeito que, se não for, foi Davi que disse: Senhor, não me castigue quando estiveres em fúria, né? Quando estiveres em fúria. Quando estiveres assim, no período de uma espécie de fúria, não me castigues. Porque Deus em fúria é terrível. Até o diabo se estremece e se urina. Não sei se espírito urina, eu estou dizendo para mostrar como é. Então, meus irmãos, nós estamos aqui não é para fazer conta que é uma igreja, para dizer aquelas palavrinhas, não. É para estudar a Bíblia e o comportamento que nós devemos ter como servos de Deus. Então, quando ele voltou pela terceira vez, ele disse: pronto, o que tinha que me trair já chegou. Poder dormir agora, fazer o que quiser, o que tinha que me trair já chegou. Então, ele está na mão de Deus. Ele não pediu a Deus força, e Deus deu a força a ele. Deus tirou o Espírito Santo dele, mas Deus não tirou a força dele. Deu força a ele porque sabia que ele agora ia vencer. Ele levou o burro, fez tudo. O camarada, o Pedro, mostrando que era valente, ainda pegou a espada e decepou a orelha. Ele deu uma repressão em Pedro e apanhou a orelha e... Aqui tudo sujo de sangue, tudo sujo de sangue. Mas na orelha podia fazer assim, ó. Oxe, não dói nada. Até aquele, eu creio que ele salvou aquele. Porque eu creio que o cara chegou na casa da mulher dele, ele nem seguiu mais. Parece que eu estou vendo a turma levando Jesus, chicotada, pancada. E ele assim, ó. É. Eu também acho que sim. Gente, que dor terrível eu senti. Lavado de sangue. Estou lavado de sangue aqui. Oxe, foi daquele... Não, aquele homem não é um homem normal, não. Aí correu para a casa da mulher dele, chegou lá, parece que eu estou vendo, batendo a porta. Quem sabe se a mulher chegou e disse: oi, já mataram já mataram o falso profeta? Que a mulher dele já estava sabendo tudo que iam matar o falso profeta, que era Jesus. Já mataram. Mulher, está vendo isso aqui? Eu estou vendo. Está vendo esse sangue aqui? Pega na minha orelha. Está vendo algum corte aqui? Não. Não. Aí ele contou a história. Mulher, aquele homem é um homem diferente mesmo. Ele é o Filho de Deus. Um dos seus discípulos arrancou minha orelha, caiu do chão. Ele deu uma repreensão no discípulo dele e pegou minha orelha, só fez isso. Cessou dor, cessou sangue, cessou tudo. Então, eu creio que aquele camarada, que a Bíblia pode não ter falado, mas aquele camarada, ele se converteu ao Senhor. Eu assisti um filme até que Barba tinha se convertido. Ele, quando ficou velho, doente, aí começou a pensar, fiz tanta coisa, agora eu estou preso de novo e vou morrer. Aí ele começou a pensar, aquele que um dia morreu no meu lugar, se referindo a Barrabás. Mas não sabe Barrabás que Jesus Cristo não morreu no lugar deles, não. Ali foi apenas um exemplo. Jesus morreu por todos nós. E aquele negócio, até não sei, um irmão aqui pregou, não sei se foi irmão Fernando, falando sobre a morte. A morte de Jesus, eu já falei isso, eu estou sempre falando para a gente se lembrar sempre. A morte de Jesus Cristo não podia deixar de haver, não. Porque tudo já apontava, desde os carneiros,
que o Cordeiro morreria para livrar o nosso pecado, nossas almas. Então, por isso eu digo, não mataram Jesus, não. Jesus entregou a sua vida. Quem não crê assim, ainda falta olhar e pedir a Deus orientação. Jesus disse claramente, eu posso dar minha vida para salvar, então torná-la ela de volta. E está em 53, que não foram os homens que mataram Jesus, não. Foi a Deus que agradou moê-lo. É como você ter um filho de eu vou mandar. Vocês querem matar tudo dia aqui? Não. Vou mandar meu filho, mate meu filho. Se fosse para matar Jesus, tinha matado lá do barco. Não é não? Eu não tinha matado no barco. E eles queriam matar Jesus no barco, queriam que Jesus pulasse do pináculo para ver se morreria, porque estava matando em off. Off é quando não é oficial, né? A coisa que é em off é que está faltando, não é verdade? Então, eles doidos para matar Jesus. Mas quando ele entrou em Pedro, que aquele não foi Pedro que disse, foi ele que entrou, que ele é um espírito muito poderoso. Homem, tem misericórdia de ti mesmo, está pensando em morrer, homem. Pedro dizendo para ele, mas não foi Pedro, foi o diabo atrás de Pedro. Naquele dia, Pedro não falou nem na primeira, nem na segunda vez. A primeira vez foi o Espírito Santo que entrou em Pedro, e Jesus disse, não foi a carne nem teu sangue, foi o meu Pai que falou. Aí ele disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Aí, pouco minuto depois, Pedro, Jesus, é necessário que o Filho do Homem sofra e morra pelos pecados. Aí o diabo tinha nas costas dele, Pedro, diz lá para ele. Aí, Pedro, lá vai Pedro dizer outra. Um foi uma revelação, agora uma contra-revelação. Homem, tem misericórdia de ti mesmo, quem é que vai te matar? Jesus olhou, ninguém viu, só viu Pedro. Mas Jesus estava assim, para trás de mim, Satanás. Tu não tem parte comigo. Para trás, tu não conhece as coisas de Deus, tu conhece as coisas dos homens. Eu disse aqui e provei. Jesus, você acha que Jesus chamaria um homem normal de Satanás e depois chamar ele? Já está em uma falha dele. É por isso que eu disse aqui, é porque às vezes você chega assim, eu já disse também, você acha que Pedro, eu amo tanto este homem, eu não vou trair ele. Você acha que Pedro deixaria de trair Jesus? Você acha? Está em dúvida, né? Se ele traísse Jesus, quem errou na profecia? E Jesus é? Jesus é? Não, eu vou mostrar a ele, eu vou jejuar, vou fazer qualquer coisa, eu vou mostrar a ele que eu sou fiel a ele. Aí quando chegasse, olha, fui eu mesmo, por quê? Quer me matar a vida mesmo, me mata. Chegasse, fui eu mesmo. A Bíblia diz que tem até uma praça que ele praguejou. Mas, se Pedro segurasse, Jesus tinha dado uma profecia falsa. Que Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele negou 3 vezes, quando ele negou 3 vezes, o galo cancurucucu. Aí ele tornou. Aí eu estou pedindo. Bem que o meu mestre disse, eu não sou digno, começou a chorar. Mas quando Jesus olhou para ele, que o olhar de Jesus entrou nele, o pensamento dele foi, ele falou que aquele que negasse a ele, diante dos homens, ele negaria também. Eu estou frito. E Pedro ficou daquele jeito, foi pescar para poder se distrair. Foi pescar para poder se distrair, Pedro. Mas pensando, aí quando Deus deu o recado e disse, e avise a meu servo Pedro,
Aí ele pulou de alegria, ele falou em mim. Aí a gente já conhece aquela história da pescaria, tudinho, que ele mergulhou porque estava com roupa mal vestida, e trouxe o peixe e já chamou. Aí quando estava todo mundo comendo, tudo satisfeito. Pedro, vem cá. Eita. E agora? Senta aqui nessa pedra. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, quando converteres, apacenta minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me ama mais do que todos os teus amigos aqui, todo mundo. Sim, Senhor. E para encurtar que já estou passando a hora, aí ele disse, olhou para a cara de Pedro e disse, Pedro, tu me amas mais do que todos os teus irmãos, todo mundo aqui, tu me amas mais do que... Aí Pedro se lembrou, caiu a ficha de Pedro, pronto, ele vai dizer de novo que eu vou trair ele. Aí Pedro usou uma coisa que Deus amou aquilo ali. Ele disse, Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Com aquela cabeça baixa, disse, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aquela expressão de Pedro tinha uma metáfora muito importante. Ele estava dando um recado a Jesus, mesmo que eu falhe de novo, mesmo que aconteça qualquer coisa, eu não deixarei de te amar. Aleluia! Isso deve ser para todos nós. Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não mereço, mas eu quero te servir e te amar, meu Deus. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Aleluia. Glórias a Deus. Não tem coisa que agrade mais a Deus do que o amor. O amor é irmão da fé. O amor é irmão da fé. Foi isso que levantou Abraão e a bênção cobriu a todos nós. Deus nos abençoe.